passando uma pressão, uma coisa muito difícil, a gente não ora. Nós não aprendemos ainda esse hábito. As pressões acabam tomando conta da gente. E o Espírito Santo tem ensinado a gente. Essa semana passada, a Letícia passou um probleminha, escolinha, caiu uma criança lá, machucou a cabeça. Aí ela me pediu o carro emprestado. Aí eu fiquei muito sentido com a Letícia, muito com dó dela. Falei, puxa vida, agora vai dar hospital, vai dar um monte de problema, né? E aí o Espírito Santo falou para mim assim, você ter dó dela não vai resolver nada, o que vai resolver é a oração. Então, às vezes, ter dó de pessoas não resolve nada, o que a gente precisa é orar. A oração é que resolve, a nossa dó não resolve, a nossa pena não resolve. Então, nós temos que aprender a trocar dó, a pena, por oração, porque é a oração que faz efeito. E na hora o Espírito Santo falou para mim, você ficar com dó não vai ajudar nada, não vai resolver nada, mas se você orar vai resolver. Então, a nossa situação é a oração, precisamos orar, dó não vai resolver nada na vida do seu filho. É Deus que vai mudar o coração dele, é Deus que vai mudar o coração da nossa família. Então, ter dó não resolve nada, né? A gente precisa, no lugar da dó, desse sentimento, esse sentimento, no lugar desse sentimento, trocar pela oração, porque a oração, Deus, você está intercedendo e Deus alcança a vida daquela pessoa, Deus muda os caminhos, Deus faz um milagre. Por isso que a oração é poderosa. Então, o diabo, quando ele consegue roubar da gente a palavra, por que ele quer roubar a palavra? Porque na palavra vem a revelação daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então você vem na igreja, como o Flor falou, aprendi uma coisinha sexta-feira. Olha que glória, que coisa maravilhosa. Aí eu vim na igreja e aprendi uma palavra aqui sexta-feira. Aí você hoje deve aprender alguma coisinha de Deus, como eu estou aprendendo. Então a gente aprende através da palavra. E a palavra vai ensinando as decisões que a gente tem que tomar. Por que muita gente não consegue tomar decisão? Porque não lê a palavra. Porque na palavra está a vontade de Deus, o diabo rouba a gente na pressão. Está muita pressão, não vou nem orar nem buscar Deus. O pecado. Está no pecado, eu não vou buscar Deus porque eu estou num pecado. Ou uma distração. Né? Eu estou aqui assistindo Netflix muito tempo, várias horas, e não busco a Deus. Quando chegar o fim da noite, nós vamos fazer, ufa, estou cansado. Espiritualmente, estou acabado, estou arrasado. Por quê? Porque a gente não cuida da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos adquirir hábitos de orar pela manhã. A gente já acorda, fala um pouquinho com Deus. Isso a gente tem que adquirir. Né? De manhã a gente levanta, já fala um pouquinho com Deus, 2 minutinhos. A gente tem que ir treinando isso. Isso tem que virar hábito. Só que o nosso hábito é outro. Ao invés de a gente falar com Deus, a gente pega o celular. Vamos ver primeiro o que tem no celular, o que tem de novo. E aí vai passando o dia, a gente vai... Na hora de tomar decisão, nós não temos nenhuma. Eu já passei um momento na vida assim, que eu tinha que responder algumas coisas para algumas pessoas, só que eu estava lendo Bíblia. Estava estudando Timóteo, estava grifando, estava escrevendo, riscando, marcando. Quando as pessoas vinham até mim, o Espírito Santo já me dava uma luz que eu tinha que responder aquela passagem para aquela pessoa. E combinava e dava certo. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, Jesus falou que vai fazer a gente lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós aprendemos. Se eu não li nada, na hora da decisão, eu não vou poder tomar decisão nenhuma. Eu vou estar lá no dentista, aí o dente está com um buraco do tamanho da aldeia, aí eu vou perguntar, pastor, você acha que arranca ou não? Olha aquela pergunta inocente, né? Então nós precisamos ler Bíblia. O diabo quer roubar a palavra da nossa vida. Ele vai roubar com distração, entretenimento, pressão, pecado, vai deixar a gente desanimado de uma forma tão grande que nós vamos viver só de televisão e aplicativo. E aí, na hora que a gente precisa tomar uma decisão, a palavra não desce, não tem. Então, é uma das maneiras do diabo roubar a palavra da nossa vida. E o sentimento é esse aqui de Moisés, capítulo 3, Êxodo capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho, a gente fala Moisés, né? É até um costume que a gente fica falando Moisés, não existe Moisés, né? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus em Horebe. Então Moisés, você conhece a história,
matou um egípcio que estava oprimindo um hebreu. Ele foi, matou, escondeu na areia, foi descoberto. O faraó quis matar o Moisés e ele foi obrigado a fugir para Midian. Chegou em Midian, conheceu lá a sua esposa, teve filhos, o sogro, tudo lá em Midian. E custou isso para ele 40 anos de vida. E 40 anos ele pastoreando as ovelhinhas do sogro dele, do Jetro, né? Levava as ovelhinhas, cada dia ele levava num deserto, onde ele estava em Midian, era cercado de desertos. E ele ia ao Monte Horebe, que é o monte de Deus, está escrito aí, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Estava com problema. Estava pensando, Deus não lembra mais de mim, o que eu fiz foi muito grave, não tem mais como voltar ao meu chamado, ao meu ministério. Esse era o pensamento de Moisés. Agora eu vou terminar minha vida aqui, né, nesse monte, levando cabritinha para cima, para baixo. Mal sabia ele que ele estava em Midian, mas ele estava conhecendo os desertos, que Deus ia usar aquela situação dele para mais tarde abençoar o chamado dele, o envio e o ministério. Porque quando ele precisou tirar o povo do Egito, levar para o deserto, ele já conhecia tudo sobre o Egito. Então, nada é impossível na nossa vida que você passa. Estou passando uma situação muito difícil. Isso Deus vai usar mais tarde. Você vai abençoar pessoas com aquilo que você está sendo forjado hoje. Com aquilo que você está passando hoje, isso vai virar um instrumento de bênção amanhã, porque você vai ser uma Bíblia aberta para os homens e você vai ser uma placa de indicação. Você vai dizer, o caminho é por aqui, ó, é por aqui que a gente sai disso. É assim que se faz. Eu passei, eu estive lá, eu sei como é que é. Então, nós vamos se tornar referência. O que você passa hoje, você precisa passar para você se tornar referência amanhã. E talvez num prazo mais curto, outros num prazo mais longo. Um pouquinho, né? Eu acho que na minha vida Deus escolheu o mais longo. Né? Eu tenho uns que são mais rápidos. Acho que o meu, Deus falou, para o Givaldo vai ser mais longo o negócio. Não é possível. Então assim, mas nós vamos ser referência. Você vai ser referência em lutas. Ó, sai por aqui, o deserto caminha por aqui, a gente sai por aqui. E Moisés, ele passou esses 40 anos e aprendendo. Até aquilo que você pensa que não presta na sua vida, até quando Jesus fez o milagre dos pães, sobrou. Ele pegou o que sobrou, juntou e levou para outra aldeia. Ele não jogou fora. Até as sobras da nossa vida Deus usa. Até as sobras da nossa vida Deus vai fazer com que aquilo sirva para o nosso ministério. Vai fazer com que sirva aquilo para o nosso ministério. Eu vou dizer uma coisa para você sobre casamento. Olha, casamento, você que é casado, não existe coisa que substitua a comunicação. O diálogo é a coisa mais importante do casamento. Diálogo é a coisa mais importante de um casamento. Conversar bastante, conversar sobre tudo, é uma das coisas mais importantes do relacionamento. Eu sei por quê. Porque eu perdi família e não fiz isso. Não é que eu não fiz, é que eu não aprendi isso. Eu não aprendi desse jeito. Depois que eu perdi, eu aprendi como é que é. E sabe o que salva um casamento? Muito diálogo, muita conversa. Sem cobrança e sem briga. Então, conversar no casamento é uma das coisas mais importantes. Conversar sobre tudo. É uma das coisas mais importantes do casamento, é a conversa. É um diálogo franco, né? E aí Moisés está aqui numa situação, 40 anos, não vai acontecer mais nada na minha vida, o que tinha para acontecer já aconteceu, eu errei, por isso eu vim parar aqui, aquelas acusações do diabo, acho que eu não vou sair daqui. Um dia, Moisés leva as ovelhinhas lá para o monte de Deus. Ó, eu errei, pequei, estou aqui 40 anos aqui, sendo forjado, acho que não vai acontecer mais nada na minha vida. E um dia Deus aparece para Moisés lá no monte, mas eu errei, mas eu estou no monte de Deus. Eu fiz coisa errada, mas eu estou buscando a Deus aqui, eu estou no monte de Deus. Quando a gente tem algum problema, mas se você está no monte de Deus, Deus vai te encontrar. Deus vai te alcançar, Deus vai te encontrar. Ele estava no monte de Deus, Deus aparece numa sarça de fogo. Aí Moisés olha aquilo e se aproxima porque ele quer investigar que fogo é esse que está queimando, destrói a sarça. Eu vou lá
sou curioso, vou lá entender que fogo é esse. Seja curioso, busque coisas na Bíblia, busque assuntos na Bíblia, procure assuntos na Bíblia, estude um assunto. Seja uma pessoa curiosa em questão da Bíblia. Aí ele for se aproximar, aí eu vou encostar lá para ver que fogo é esse aí. Quando ele vai se aproximando, Deus fala para Moisés, né? Moisés, tira os seus sapatos porque o lugar santo é... E Deus dá a revelação para Moisés. E Deus apareceu no fogo para Moisés. Só que essa experiência não é para nós. Essa experiência foi única e exclusivamente para Moisés. Tudo na Bíblia que tem uma vez só é uno, não é doutrina. Qual outra pessoa que você já conheceu que falou, eu conheci Deus na sarça de fogo? Qual outra pessoa que você conheceu? Eu fui chamado, Deus apareceu na sarça de fogo para mim. Por quê? Porque não é doutrina, é uno. Então o que é uno não pode se tornar uma doutrina. Aquela experiência era do Moisés, aquela experiência era exclusiva de Deus pro Moisés, aquela experiência era direto com Moisés, Deus queria falar com Moisés. E Deus alcançou o coração de Moisés, o fogo aqui, Moisés aqui. Então, você nunca ouviu dizer assim, mas eu conheci uma pessoa ali, ela estava lá no mato, Deus apareceu para ela, deu ministério para ela, porque não existe. Se Deus quiser, ele repete. Mas não existe, porque é uno, não é doutrina. Agora, quantas pessoas, você levanta a mão se eu perguntar e você conhecer. E essa é a nossa experiência. Quantas pessoas você conhece que já foi batizada com o Espírito Santo? Levanta a sua mão, deixa eu ver, você conhece? Conhece gente que foi batizada com o Espírito Santo? Você não conhece não, Flor? Glória. Nós conhecemos e vimos toda hora vídeo de gente que foi batizada com o Espírito Santo, está lá trabalhando, Deus está usando, Deus está abençoando. Por quê? Porque foi batizada com o Espírito Santo. Então qual é a doutrina da igreja? Batismo com o Espírito Santo, não é fogo. Eu vi um fogo lá na mata e Deus falou comigo como falou com Moisés. Não existe. Ainda bem que vocês não usam essa expressão, porque essa expressão também é boba e mentirosa. Deus usa até as mulas, se ele quiser. Deus não usa mula, não. Usou uma vez. Quantas vezes na Bíblia você vê que Deus usou uma mula? Você já ouviu alguém falar assim para você, irmão, estava no lugar de Deus usou uma mula? Só tem a história do Balaão. Deus usa uma mula. Não é doutrina isso. Agora, se você não ler Bíblia, não buscar Deus, vai virar uma mula e Deus vai usar você. Não é? Vai virar uma mula irracional e Deus vai usar você. Então, nós precisamos sair desses, essas coisas que querem virar doutrina e Deus usa até o jumentinho, essas coisas é pegadinha. Precisamos ler Bíblia. Deus usa quem vai buscar a palavra de Deus, quem tem compromisso de ler Bíblia e buscar a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Então o diabo quer roubar exatamente a palavra, porque ela contém a vontade de Deus e ela vai nos ensinar caminhos. Ela vai nos ensinar caminho, vai nos dar respostas. Por isso o diabo quer roubar a palavra de Deus, através de distrações, entretenimento, sentimento, pressões, e aí ele consegue roubar a palavra de Deus para nós. Atos 2, põe aqui no... Não está não fazendo favor, Bruno? Essa é a nossa experiência, essa aqui, ó. Nossa experiência. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 50 dias depois da colheita, lá de Israel, vinha a festa de Pentecoste, era uma das festas, De repente veio do céu um som como um vento veemente. Estavam todos reunidos. Jesus falou, vai para Jerusalém, me espera lá depois de ressurreto, me espera, me aguarda lá. E eles foram para Jerusalém, começaram a orar, foi juntando festa, outras pessoas de outras nações. E o que aconteceu? Depois de 10 dias orando, o Espírito Santo veio e desceu sobre aquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Moisés falou em outras línguas? Não, porque aquela experiência era dele. Essa aqui é de todos. Todos foram cheios do Espírito Santo,
todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, um sinal, o primeiro sinal, a primeira evidência de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo é a oração de línguas, é um sinal. É somente o sinal, é uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela é preenchida plenamente pelo Espírito, ela extravasa e da boca dela começa a sair a oração em línguas, ou um cântico, um hino, é um dos sinais que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E Deus concedeu que falasse língua para evangelizar outras nações, eles falavam também a língua mãe daquela nação. Além de falar línguas misteriosas, que só uma pessoa e Deus entende, falavam outras línguas, mãe. Vamos supor que tinha um russo, falava em russo, um japonês, eles falavam em japonês sem nunca ter estudado, porque eles receberam aquela capacidade para poder evangelizar as nações de uma forma mais rápida na época. Então Deus é inteligente, Deus é completo, Deus é maravilhoso. Mas a nossa experiência é essa aqui. Agora, o Espírito Santo foi derramado. Em Moisés ele não foi derramado. Ele apareceu em forma de fogo, pode se representar a presença do Espírito, mas ele está ao lado de Moisés. Aqui ele está dentro dos crentes. E onde eu quero chegar? O problema é que às vezes você está dentro da igreja, mas você está numa situação que o Espírito está ao seu lado, como no tempo de Moisés, não está dentro. Porque nós vamos se descuidando espiritualmente. Nós vamos deixando de buscar coisas importantes. E vamos buscando coisas insignificantes que parecem importantes, que no mundo tem aparência de importante. Por exemplo, a gente pode ver a vida daquele homem que ele disse assim, eu tenho celeiros, eu trabalhei muito, angariei muito dinheiro, agora eu já tenho um celeiro aqui, vou fazer celeiros maiores. Né? Vou fazer celeiros maiores, estou prosperando, estou crescendo. Aí alguém diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem será? O que a gente entende? Deixou de buscar coisas importantes, vida material é importante, mas ela não pode ocupar o lugar da vida espiritual. Espiritual primeiro. O que a gente entende? Vou fazer grande celeiro, ele estava cheio de coisas inanimadas. O que são coisas inanimadas? São coisas que produzem som, mas não transmitem vida. Ela produz som, mas não transmite vídeo. Tem um vídeo até de um rapaz, eu esqueci o nome, é bonito o vídeo dele, fala que a primeira Porsche dele é uma das mais caras que tem. Ele comprou a Porsche, ele estava para cima e para baixo, um dia Deus falou para ele assim, isso é inanimado. Isso aí tem som, mas não tem vida. Se você colocar o seu coração nisso, você vai ficar sem vida. Então é exatamente isso que a gente precisa entender nessa noite. Que tem coisas que elas produzem som. Uma moto produz som, um carro produz som. Uma casa você pode ligar um negócio, ela pode produzir som, mas eles são inanimados, eles produzem som, mas não tem vida. Então, se a gente não se cuidar espiritualmente, nós vamos buscar coisas que produzem som, mas não tem vida. Deixa a gente trocar. E é o caso de muita gente andar em depressão. Estou falando pelo menos dos crentes. Estou numa depressão tão grande, mas você precisa cuidar da vida espiritual para não entrar em depressão. O Jesus, o Espírito Santo, nos dá a defesa. Ele nos ensina a nos defender da depressão. E uma das defesas que eu passei até essa semana, eu levantei e fui tomar banho, aí já veio na minha cabeça um monte de coisa que eu perdi, que eu deixei de fazer. Naquela hora mesmo eu tinha defesa para dizer em nome de Jesus. Essa aqui eu perdi, mas agora eu estou ganhando. Em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo, na hora que chega o pensamento ruim, pensamento de fracasso, derrota, maligno, nós temos uma defesa. O Espírito Santo nos dá arma para a gente se defender contra a depressão, contra a tristeza. Ele nos dá arma. Na hora que ela chega, nós já estamos armados, estamos preparados. O Espírito Santo nos dá arma. Então aquela pessoa fala, eu tenho um celeiro, vou construir mais, né? Mas ele estava buscando somente coisas inanimadas, produzia algum som, mas não trazia vida. Tudo nesse mundo produz som, mas não traz vida. Nós temos que buscar as coisas que trazem vida. Não adianta estar buscando só coisa inanimada, mas que elas não trazem a vida. E o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, ele mudou para dentro de nós. Ele não está lá no céu com Jesus, está dentro de nós, o Espírito Santo. Mas se ele for mal cuidado, a nossa comunhão com Deus for mal cuidada, ele vai ficar de lado.
e nós vamos ver como no tempo de Moisés. Vamos ter uma experiência com Deus, mas a gente sente que nós não estamos plenos. A gente sente que a gente está longe do Espírito Santo. E a hora da gente voltar aí é muito duro, porque nós temos que abandonar coisas, abandonar pessoas, lugares, situações, diversões, para a gente valorizar mais a nossa comunhão com o Senhor. Então Moisés teve aquela experiência, era distinta para Moisés. Deus destinou para ele, isso aqui é para Moisés. Para a igreja, para nós, é o derramamento do Espírito. É ser cheio do Espírito Santo. É o derramamento, né? Todos, aquela era para Moisés, aqui é para todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Qual que é o texto, Bruna, que eu fiz aí? 32. Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque tem uma tradução que fala, vai, desce depressa. Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que acontece? Moisés, volta um fazendo favor, Luna. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce. Ele está onde? Lá no monte. Está lá no monte em comunhão com Deus. O povo está lá embaixo. Porque demorou um pouco, o coração do povo se corrompeu. Quando a gente está na presença de Deus, nosso coração não se corrompe. Quando a gente vai deixando de cuidar da nossa vida espiritual, daqui a pouco nosso coração está se corrompendo. Nós vamos gravar vídeo dançando funk. Daqui a pouquinho. O Japãozinho do não sei da onde. O Livinho. Daqui a pouco a gente está lá gravando um vídeo e soltando lá no TikTok. Porque nós vamos ao pouquinho se corrompendo. Daqui a pouco nós estamos bebendo um vinhozinho. Socialmente. Aí do social vai chegar em casa de 4, igual um cachorrinho. Com a Bíblia debaixo do braço. Começou socialmente. Daqui a pouco nós estamos falando palavrão lá no trabalho, achando que é coisa normal. Estamos falando palavrão, nós vamos se corrompendo, é natural, nós vamos voltando ao homem velho, se a gente não cuidar da nossa comunhão com Deus. Por que Moisés não caiu? Porque Moisés está lá no monte, em comunhão, vai e desce, ele está lá no monte, está buscando a Deus, está orando, está em comunhão com Deus, e lá embaixo eles estão sem comunhão com Deus, estão se corrompendo, fazendo bezerro de ouro. Por quê? Porque sem a presença, nós vamos achando as coisas muito natural. Daqui a pouco nós não vamos aguentar fazer uma tatuagem também. Vai chegar o Pedrão aqui, ó, forrado. Né? Porque nós vamos se corrompendo, nós vamos achando as coisas do mundo natural. O mundo vai chamando a atenção. Você é um servo de Deus, você anda direitinho no seu caminho, direitinho, mas o mundo fica... O pecado vem e me chama, como diz o Tales, né? E a gente vai se corrompendo, começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco a gente está todo corrompido. Achando que palavrão é uma coisa, não é, palavrão é uma coisa normal. Tem muita exigência na igreja, nem Deus cobra isso. Então, muito exigente. Então, nós precisamos zelar da nossa comunhão com Deus. E para isso, para a gente voltar, a gente está vivendo tempo de uma igreja que precisa voltar atrás novamente. Para voltar, nós vamos pagando preço. Vai ter que desistir de algumas amizades que faz mal, de alguns lugares que não é legal, não está bom. Porque se a gente está ali, está concordando com as coisas, nós somos quem concorda é o... Como é que fala a palavra? Você está concordando é o... Tem a palavrinha. Consente, você está consentindo ali com o negócio, então você vai levar a mesma culpa. Então nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Aí eu estou falando aqui para você, você fala, ih, mas está tão distante de mim, parece que o Espírito Santo está 500 mil anos luzes longe de mim.
Mas é só a gente pedir que ele volta. É só a gente orar e falar: o Espírito Santo se manifesta na minha vida novamente. Porque quando Davi errou, quando Davi pecou no Salmo 51:32, a maior preocupação de Davi não era Deus devolver a coroa de ouro dele, o reinado dele. A maior preocupação de Davi, ele dizia assim: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Porque ele sabia que sem o Espírito Santo você vai entrar em depressão. O mundo está em depressão. O mundo jaz em depressão. Diz que é a doença do século. Sem o Espírito Santo, nós vamos ser uma pessoa triste novamente, como a gente era. Porque a nossa alegria é o Espírito Santo. A nossa maior alegria, o nosso bem mais querido e precioso é o Espírito Santo. Nicodemos tinha coisas inanimadas. Ele tinha coisas que produziam som, mas não tinha vida. No tanto que ele cansou à noite e falou: hoje eu vou procurar Jesus. Eu já não aguento mais esse monte de coisa que eu tinha. Era um homem rico. Eu já não aguento mais esse monte de coisa aí sem som nenhum. Não me dá vida nenhuma, minha Ferrari. Eu vou procurar Jesus hoje. E foi procurar Jesus exatamente por isso. Porque chegou num ponto que ele não aguentava mais aquele tipo de vida. Hoje eu vou procurar Jesus. Aí Jesus ensinou ele que precisava nascer da água, do Espírito, se tornou um servo de Deus. As coisas mudaram. Por quê? Estava cheio de coisa inanimada. Era legal, tinha som, mas não trazia vida. E nós temos que buscar em primeiro lugar o que traz vida. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. Então não podemos colocar o nosso coração em ferro, em cimento. Nós temos que ter as coisas, mas precisamos sair disso. Isso não vai dar vida para nós, isso vai acabar matando a nossa fé. Isso vai acabar corrompendo o nosso coração. E na hora que a gente precisar do Espírito Santo, nós não vamos saber como se defender, porque nós não lemos a palavra. E a palavra é a vontade de Deus. Ela traz a vontade de Deus para a gente. A palavra é a arma para a gente se defender do inimigo, né? Então o diabo, uma das maiores vontades dele é nos tirar de ouvir a palavra de Deus, que pode renovar nossa vida. Só somos renovados pela palavra de Deus. E o diabo quer roubar esse renovo. Quer que você viva triste, quer que você viva resmungando, quer que você viva reclamando. E você percebe que crente é assim. Diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ah, mas eu não morro. Morre sim. O crente, quando abandona a palavra, ele vai morrendo aos pouquinhos. Cada dia ele morre um pouquinho. Parece um câncer que vai comendo um membro de uma pessoa. Cada dia ele come um pouquinho, bem devagarzinho. Ó. Ele vai perdendo a alegria, vai perdendo as forças. E cada dia vai morrendo um pouquinho. As pessoas lá no mundo, às vezes alguns crentes também, eles entram embaixo de uma pressão que eles não sabem a saída. Aí vão procurar o quê? Vão procurar a morte. Vão procurar drogas como solução. Então nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus, que é a coisa mais importante. As outras coisas, fica em paz, fica tranquilo, elas vão acontecer, Deus vai fazer, mas a gente precisa cuidar do templo, do Espírito Santo. Precisamos ter misericórdia de nós, cuidar das coisas, e aí as outras coisas Deus vai fazendo. Qual que é o outro, Bruna? Qual que é? 33:1, ó. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência te darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus. Olha que interessante esse aqui, ó. Enviarei o anjo diante de ti, ó. Vai, como depois que fizeram o bezerro de ouro, Deus falou: não vou mais no meio do povo, mas vou mandar um anjo. E esse anjo que vai diante de vocês vai dar vitória contra os cananeus, vai dar vitória contra os amorreus, vai dar vitória contra os heteus, vai dar vitória contra os ferezeus, vai dar vitória contra os heveus e os jebuseus. Quanta vitória ele ia ter. Mas sabe que ele falou para Deus: não quero. Não quero essa vitória, não quero essa promessa. Não quero, porque o anjo vai comigo. Não adianta eu ter algumas vitórias sem a presença de Deus. Ah, nós vamos derrotar o
os cananeus, nós vamos derrotar os amorreus, porque o anjo vai estar com a gente, nós vamos derrotar os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Isso é experiência, não adianta a gente viver só de experiência. Nós temos que viver da comunhão com Deus. Olha, Moisés, eu vou mandar meu anjo, eu não vou, tá? Mas ele vai derrotar todo esse povo aí para você. Ele falou, não quero, não vou sair daqui. Não me faz sair daqui se a tua presença não for comigo. Não adianta ter vitória sem a presença de Deus. É o que eu estou dizendo. Vai morrer de depressão no volante de uma Ferrari. Olha que vitória maravilhosa. Uma casa linda, maravilhosa. Mas em depressão a pessoa não desfruta. Se não tiver paz com Deus. Não adianta ter vitórias, derrotar. Eu estou derrotando o cananeu, o amorreu, o heteu, o ferizeu, o heveu, o zebuseu. Estou derrotando tudo. Só que eu não sinto a presença de Deus. E Moisés falou, não quero esse tipo de vida. Porque tudo que é do homem acaba. Tudo que é projeto humano, tudo que é aquilo que é imaginação humana, ela acaba com o tempo. Mas a presença de Deus permanece para sempre. Aleluia. Qual que é outro versículo, Bruno? Vamos terminar aqui. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, farei subir este povo, porém não me deixas saber quem has de enviar comigo. Contudo dizeste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber, nesse momento, o teu caminho. Moisés ora a Deus, ele não está entendendo aquele negócio de anjo, vai comigo, vai derrotar todas as nações, eu não quero, eu quero a presença, que não adianta determinadas vitórias sem a presença de Deus, vira depressão, porque aquilo que é humano acaba. As ideias humanas acabam, o impeto humano acaba. Às vezes você vem para o culto com uma sensação tão boa, você sai do culto com uma sensação tão ruim, o ser humano é assim. Às vezes você levanta um dia, nossa, estou me estranhando, levantei tão bem hoje às 7 horas, quando é 9 você já mudou. Você não, nós mudamos. O ser humano é assim, é cheio de complexo. Aí Moisés falou, não quero essa vida de derrota não, essa coisa de vencer Jebuseu, Ferizeu, 6 nações sem a presença de Deus, eu não quero. É exatamente isso que Moisés está falando para Deus. Me ensina o teu caminho. Olha quem está pedindo para Moisés, imagina nós. Moisés, o maior líder, um dos maiores líderes do Velho Testamento, está dizendo, Senhor, me ensina o teu caminho. Me põe de volta no teu caminho. Eu estou aqui, mas estou sentindo que o Espírito Santo está longe de mim. Estou fazendo as coisas por fazer. Estou indo por ir, estou empurrando com a barriga. Estou indo mesmo não entendendo, nem entendendo a sua voz. Mas eu estou indo. O que a gente deve fazer mesmo é andar pela fé. Tem momentos que a gente anda pela fé, sem sentir, sem ouvir nada. A gente anda pela fé. Mas quando a gente sabe que é porque nós não estamos buscando a Deus, que a gente não está em comunhão com Deus, ou que a gente sabe que não estamos ouvindo a Deus por causa do pecado, precisamos se cuidar. Porque aí nós vamos descendo ladeira bem devagarzinho. Precisamos se cuidar. Faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu, a minha presença irá contigo, e te darei descanso. Então a presença de Deus é que dá para nós o descanso, não são as coisas inanimadas. Quando eu tiver isso, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Quando eu tiver uma igreja de 200 mil membros, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Eu estou enganadinho, eu preciso ser feliz hoje. Eu preciso estar feliz hoje, você precisa estar feliz com o seu trabalho, com aquilo que Deus pôs na sua mão, com aquilo que Deus te deu para fazer, com o seu chamado, com o seu envio, com a sua vida. Você tem que estar feliz do jeito que Deus criou você, você tem que estar feliz. É hoje. Não é amanhã. Amanhã não sabemos nem se a gente está vivo. Aí alguém vai. Não adianta. Vai para madeira mesmo. Amanhã não sabe nem se está vivo. A grande realidade da vida é essa. Eu estou pregando aqui, eu vou saber pela manhã se eu estou vivo. Estevão foi ordenado diácono da igreja. Saiu para pregar e morreu. Foi apedrejado. Mas o que ele via? A glória de Deus, o céu aberto, Jesus à direita do Pai, com a mão assim, esperando ele chegar lá. Morreu novinho, não interessa. Não interessa que morreu na presença de Deus. Para nós não interessa quantos anos, do jeito que foi, se foi apedrejado, não interessa. Interessa, que eu estou dizendo para você, para nós tem que ser mais interessante a presença de Deus, não é o que acontece comigo.
Que é interessante, tem que ser a presença de Deus. Respondeu: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar, porque se eu sair para fazer a obra, se eu sair para fazer as coisas, sem a tua presença, é depressão na certa. Não vou passar pelas pressões, não vou conseguir passar por luta, não vou conseguir passar pelas dificuldades, vou ser um murmurador, vou ser um reclamão, e vou ser uma pessoa descontente, uma pessoa que reclama de dia, de tarde, de noite. E é difícil, quando você tem a visão aberta, viver perto de gente assim, que não vê vitória, só vê o fundo do túnel, que não vê possibilidade, está com aquele espírito crítico, derrotado, só vê defeito de todo mundo, tudo quanto é igreja, ninguém presta. Não! Nós temos aqui esse pouquinho de gente, glória, já tiver mais e perdeu, glória a Deus, louvado seja Deus. Não podemos ser enterrados vivos pelo diabo. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque agora nós crescemos mais espiritualmente, nós já sabemos conduzir mais algumas coisas, Deus nos ensinou, nós vamos ter a vitória. Aleluia. Eu ficar aqui chorando, falando mal de igreja grande, justificando. Ah, aquela igreja não presta, só tem gente lá que vai buscar dinheiro. Não. Glória a Deus, que cresça e Deus multiplique, Deus abençoe. A nossa é essa aqui. Nosso momento é esse, nós temos que viver o nosso momento. Aí você sai desse momento, quer viver um outro momento que não é a tua realidade. Aí a gente acaba se perdendo. Então, irmão, vamos ficar na presença de Deus, amém?